No vídeo de hoje, vamos acompanhar a repercussão da demissão de Tite no Flamengo, com André Rizek, Maestro Júnior e Paulo Nunes, debatendo no Seleção Sport TV essa decisão surpreendente. Além disso, a escolha de Filipe Luís como técnico interino do time rubro-negro traz ainda mais questionamentos. Será que essa mudança pode salvar a temporada do Flamengo? Os comentaristas trazem suas opiniões afiadas sobre o momento do clube e o impacto dessa troca no comando. Assista até o final para conferir essa análise completa e não perca nenhum detalhe do debate acalorado sobre o futuro do Mengão. A gota d'água, na verdade, que levou o Flamengo a tomar a decisão nesse momento, há 2 dias de começar o duelo com o Corinthians pela Copa do Brasil. Filipe Luís será o treinador interino. No Campeonato Brasileiro, a distância do Botafogo para o Palmeiras diminui, Fortaleza está na cola dos dois e na parte de baixo, todo mundo tropeçou, todo mundo deixou ponto no meio do caminho, que torna a briga ainda mais emocionante. O Seleção de hoje traz o Paulo Nunes, o Lédio Carmona e o Maestro Júnior. Beleza, Maestro? Beleza. Que comentou ontem a última partida de Tite à frente do Flamengo. Boa tarde você, Lédio, Paulinho, o pessoal que está com a gente. Eu acho que era mais ou menos esperado isso, principalmente quando você entra na fase de ofensa do torcedor ao treinador. E ontem eu estava com o Lédio na transmissão e foi antes, durante e depois. Quer dizer, o clima, a energia não estava. E isso tudo reflexo da oscilação do time durante toda a temporada e principalmente a falta de desempenho, escolhas duvidosas, né, em relação aos jogadores. Quer dizer, tudo isso levou. Eu vou te dizer sinceramente, quando foi contratado, eu achei até, pelo trabalho que foi feito, é lógico que na seleção foram 6 anos, que poderia dar muito certo, né, principalmente pelo material humano que tinha à disposição. Mas em nenhum momento a gente viu uma equipe que tenha tido comportamento, desempenho, performance muito regular. Algumas partidas assim esporádicas, mas não a regularidade que a gente sabe que poderia ter tido. E ontem foi bem constrangedor mesmo para um treinador do nível do Tite, né? Principalmente antes do jogo, ter aquelas ofensas, mas faz parte, né? Isso não tem jeito. Quer dizer, agora tem a interinidade do Filipe Luís. Olha, se formos comparar o Tite com o Filipe Luís, é quase como comparar um chefe de cozinha estrelado com alguém que acabou de aprender a fazer miojo. Tite, com toda a sua bagagem e títulos, pode até ter tropeçado no Flamengo, mas Filipe Luís, como técnico interino, é o equivalente a colocar o porteiro para gerenciar o restaurante. Vai ser um caos ou uma genialidade inesperada? Só observe para descobrir. Fiquei pensando o seguinte, o Paulinho acho que estava lá em 94, né, quando foi exatamente o que aconteceu comigo, até comigo mais rápido. Primeiro porque eu não pensava em ser treinador, não era a minha ideia. Daí eu parei de jogar em julho e em setembro veio mais do que um convite, uma convocação para assumir sem ter, quer dizer, a relação entre meus ex-companheiros e agora você tem que comandar. É lógico que o Filipe tem personalidade forte, sabe se impor, já tem uma pequena experiência aí com categorias de base. Mas talvez uma chance que ele tenha, né? Talvez um pouquinho mais rápida do que ele tinha pensado. Mas você não tem outro nome no momento. Ainda mais que dia 9 de dezembro você vai ter uma eleição, né? Será que a atual gestão vai contratar um novo treinador ou vai deixar o Filipe? Por hora, eles têm dito, e acertadamente, né? Por hora, que não está nos planos contratar um treinador que ultrapasse o período da gestão, que é até o fim do ano, por isso o Filipe é anunciado. Sei que as coisas no futebol mudam muito rapidamente. Inclusive, a prova disso é essa informação, de que hoje chega ao fim a era Tite. Como maestro, se eu voltar um ano atrás do que eu pensava, eu dizia um ano atrás que se o Tite não der jeito no Flamengo, quem dará? Né? Me parecia a tacada mais certeira possível no mercado. Ainda que o Tite tenha um estilo muito diferente daqueles que normalmente dão certo no Flamengo, eu imaginava que do jeito dele ele levaria o Flamengo a conquistas, no plural. E ele vai embora tendo conquistado apenas o campeonato estadual, que é muito pouco para o tamanho desse elenco. O que levou... o Maestro citou os xingamentos de torcedores antes, durante, depois do jogo. Eu vou acrescentar os depois e depois do jogo nas entrevistas, porque hoje a gente tem torcedores credenciados, né, com seus veículos de comunicação, mas torcedores, né, se portando como torcedores, falando como torcedores, indo à entrevista e tornando aquele ambiente de pós-jogo
mais um cenário de torcida, mais um cenário de cobrança de torcedor, se confundindo com perguntas de profissionais que trabalham em veículos de imprensa propriamente dito. E o tom desse papo, né, nessa mistura de perguntas feitas por torcedores junto com jornalistas, que também são duros, fazem as suas cobranças, mas num tom muito diferente, foi crucial para a queda do Tite. Foi crucial. Porque o Flamengo viu um treinador abatido, que foi tratado nas entrevistas como um tiroteio mesmo, assim. Só faltaram, assim, pedir textualmente: Tite, você poderia entregar o cargo, por favor? Né? Ontem, a primeira entrevista, a primeira pergunta feita por um torcedor foi: você se sente confortável para seguir aí como técnico do Flamengo? Então, assim, e o abatimento dele, a maneira como o Tite não conseguia reagir a essa situação, fez com que o Flamengo entendesse que esse ambiente, esse clima, afetaria demais essa reta final de temporada, que ainda pode ser minimamente salva com a Copa do Brasil e, quem sabe, uma arrancada no Campeonato Brasileiro, pelo menos para sonhar com alguma coisa maior do que hoje a 4ª posição. Então o Flamengo entendia que o Tite estava muito acuado, muito abatido e não dava sinais de que poderia reagir, dar um ânimo ao time para tentar ainda buscar uma Copa do Brasil e reagir no Campeonato Brasileiro. E por isso trouxe o Felipe Luiz, que já vem estudando. O Felipe, por exemplo, ele tem a licença A. Muita gente se perguntou: mas o Felipe vai poder assinar a súmula, vai poder fazer tudo direitinho. Mesmo se não pudesse, ele teria sido efetivado, alguém assinaria ali a súmula para ele. Já aconteceu do filho do Tite ter que dirigir num jogo e alguém assinou a súmula para ele porque ele não tinha licença. Mas o Felipe tem a licença A, que é o que precisa para trabalhar hoje no futebol brasileiro, vai assinar a súmula normalmente e vai dirigir o Flamengo. O clube está queimando etapa? Óbvio que está queimando etapa. O Felipe está se preparando para ser técnico, eu acho, inclusive, ele tem condição de virar um grande treinador, mas não era a hora que ele imaginava estrear. Mas, como funcionário do Flamengo, atende ao pedido e tem a chance também de se consagrar. Como, por exemplo, o Paulo César Carpegiani fez nos anos 80, quando o Maestro era jogador. 81. Desejo sucesso ao Felipe. Né? Eu sei que ele quer muito ser treinador e sei que ele entende que não era o momento ideal, mas nem sempre a gente trabalha com momentos ideais, né? Às vezes o cavalo passa na sua frente, você tem que montar, e quero desejar sucesso ao Felipe na nova empreitada que começa a partir de hoje. Lédio Carmona, boa tarde, hein? Bem-vindo ao Seleção Sport TV. Boa tarde, Rizek, boa tarde, Júnior, Paulo. No caso do Felipe agora foi uma convocação, né? Então, uma convocação nesse momento, ele trabalha dentro do Flamengo, não teria como ele aceitar, por mais que seja um risco para ele. Bom, só fazendo um preâmbulo, eu sou um dos muitos que achavam que o Tite daria certo. Ele ser um ótimo treinador, ser um muito bom treinador. Não deu certo, começou bem, depois as coisas começaram a não acontecer, as lesões atrapalharam, é fato, mas em nenhum momento ele conseguiu fazer os olhos do torcedor do Flamengo brilhar. Acho que o Tite não fica desempregado muito tempo, só se ele quiser. Eu acho que rapidamente, em 2025, ele vai estar em algum clube, alguma seleção. Você acha que vai demorar tudo isso? De repente até esse ano ainda aí, ó. Futebol é muito dinâmico, Lédio Carmona. Dinâmico, mas eu acho que em janeiro de 2025 ele está em algum clube ou até seleção. Agora... Que seleção? Ele teve antes do Flamengo... Futebol dinâmico. Ele teve antes do Flamengo um convite da Coreia do Sul. Tá vendo? E ele optou por trabalhar aqui no Brasil. A Coreia do Sul não era a seleção que ele sonhava. E optou por trabalhar aqui, mas ele teve o convite da Coreia do Sul e ele esperava ter um convite de clube europeu. Esse convite não veio, ele esperou até o fim, nutriu essa esperança de trabalhar na Europa, era um sonho que o Tite tinha. Esse convite não veio, aí veio da Coreia do Sul, veio do Flamengo, veio do Corinthians e ele escolheu o Flamengo. Eu acho sinceramente que seria um bom caminho para eles. É uma seleção que vai à Copa sempre, já tem alguma tradição. Enfim, normalmente eu não demitiria o Tite nesse momento, mas eu entendo e concordo com a decisão da diretoria do Flamengo. Por tudo isso que vocês falaram, o time não funcionava, o time não jogava bem, teve desfalques, mas ele não conseguiu achar soluções, ganhou reforços, eu acho que os reforços não entraram bem, alguns estavam, na minha opinião, mal escalados, mal posicionados dentro de campo. Ele estava muito claramente machucado, fraco no sentido de deteriorado emocionalmente, ele não estava bem. Você via que ele estava triste, ele estava melancólico nas entrevistas, com uma certa insegurança, coisa que normalmente o Tite não tem. E ao mesmo tempo... Lédio, uma reflexão sobre o que você está falando. O Tite deixa o Corinthians em 2016, né? E no Corinthians ele era o maior nome da história do clube, né? Se não era unanimidade, era 99% unanimidade. Mas, assim,
as coisas mudam muito rápido hoje em dia, né? Graças à tecnologia, às redes sociais. Em 2016, se a memória não me falha, não existia essa realidade de torcedor ir para a coletiva e te cobrar. E aí, cara, prometeu que ia fazer gol, cadê o gol? Isso não existia. Então, assim, o Tite volta a trabalhar no futebol de clubes com um tipo de ambiente de cobrança no dia a dia que era inédito para ele. Que era inédito. E que em alguns clubes está muito forte. O Flamengo está muito forte, cara. Né? Você tem torcedores hoje que viajam com o clube e se portam como torcedores, cobrando profissionais do futebol como os torcedores cobram na arquibancada. E o Tite não conseguiu reagir a isso, cara. Não sei nem se ele devia reagir bem a isso. Mas sei que é uma realidade que hoje está imposta no futebol, em vários clubes, e no Flamengo ela está muito forte. E claramente o Tite estava muito abatido com isso. As cobranças que ele ouviu na sexta-feira, que ele ouviu ontem, ele não conseguiu lidar com essa realidade que é muito nova para ele. Muito bom esse contexto que você vai me fazer contar uma história. Eu só vou terminar um pouquinho. Então, ele está fragilizado emocionalmente e acho que ele não estava conseguindo mobilizar emocionalmente, em termos anímicos, os jogadores. Se você, o Maestro estava comigo ontem no jogo, se você olhar a comemoração do gol do Flamengo, parecia que tinha sido um gol aos 15 minutos do primeiro tempo. Os jogadores comemoraram de forma quase fria. E a informação que a gente tem é que o vestiário, no fim do jogo, era um vestiário muito frio, muito apático, muito reflexivo, não havia nenhum tipo de empolgação pela vitória, não havia reação pelo resultado. Isso teria impactado muito a diretoria também. Esse é um fato. Sobre essa questão, então é isso, ele não conseguiu fazer o time jogar bem, ele não conseguiu soluções, ele não melhorou o lado anímico dos jogadores, isso trouxe reflexões da diretoria muito em termos disso, o lado emocional dele, o lado anímico dos jogadores. Tem eleição no Flamengo, tem eleição municipal, tudo agora nesse curto espaço de tempo, e eu entendo a demissão. Agora, sobre a questão do Tite com esse novo jornalismo, no dia na véspera do jogo do Brasil em Curitiba, a gente desembarcou em Curitiba, eu, Ana Thaís, Luiz Roberto, Luiz Carlos, no aeroporto de Curitiba, quando a gente está saindo do aeroporto, está voltando para embarcar de Curitiba para o Rio, Tite, Matheus Bach e o netinho do Tite. E o Tite começou a conversar com a gente rapidamente ali, que ele ia embarcar, a gente ia desembarcar. E ele falou muito sobre a questão desse novo jornalismo, que ele estava muito incomodado, que ele estava muito assustado, que aquilo não estava fazendo bem a ele, que era uma novidade ruim na vida dele. Não era o Flamengo. Ele falou muito em termos do novo jornalismo. E aí falava com a gente, vocês têm que ter muito cuidado, porque o jornalismo está mudando. E isso está atrapalhando um pouco, vai acabar atrapalhando a vida de vocês como jornalistas. Enfim, é uma coisa que ele estava sentindo na pele. Eu sei porque ele falou com todos nós lá. E ele realmente estava muito incomodado e muito machucado com as críticas que ele recebia desse lado da imprensa. Então bate com o que você fala, realmente é uma coisa que ele não entendeu, ele não assimilou, mas que infelizmente ou felizmente é a realidade, cara. Traz mercado de trabalho, as pessoas se empregam, as pessoas ganham dinheiro, enfim. E você tem que separar o joio do trigo. Tem boas influências, tem boas pessoas que fazem, tem outras que são exageradas. Mas essa é a realidade. A gente não tem que discutir o fato, a função. Você tem que dizer, existe. Estão aí, participam, vão à coletiva, participam do processo e você tem que se adaptar a isso. O Tite não conseguiu se adaptar. E ontem, antes da partida, eu estava acompanhando o pré-jogo com o Lédio e com o Maestro, e surge uma entrevista do Zico para o Fred, na qual o Zico demonstra um incômodo pelo fato do Tite estar sempre dividindo as coisas com a sua comissão e assumir pouco a bronca. Faço uma reflexão sobre isso também, depois o Maestro fala da opinião dele, e é ótimo que a gente tenha hoje o Paulo e o Maestro, né, duas pessoas formadas no Flamengo. Porque, além não é só do Flamengo, né? O Brasil ele tem uma cultura paternalista. A gente gosta muito do chefe, do paizão, da figura que se impõe. Isso para vários cargos, na política, no futebol, para vários cargos, acho que se aplica muito ao nosso país. E era claro o incômodo de boa parte da torcida, da opinião pública. Pô, o Tite toda hora põe o filho para falar, põe o Kleber Xavier para falar, o Sampaio, o Fábio da preparação física. O Tite faz isso há algum tempo, nas vitórias e nas derrotas. E é óbvio que o Tite sabe
porque o Tite é inteligente, ele tem essa visão, ele tem gente que faz essa visão para ele. Ele sabe que isso vinha despertando resistência. E ele optou também por não mudar. Ele preferiu manter aquilo que ele fez ao longo da vida dele, que ele acha que é o certo. A gente pode debater se é certo, se é errado, se é uma mensagem boa, se é ruim. E ele preferiu manter até o último minuto, no momento de maior pressão, esse tipo de postura. No jogo de ontem, por exemplo, em boa parte da primeira etapa, o Tite ficou sentado no banco e o filho dele, o Matheus, é que ficou ali dando instrução para os jogadores na beira. Depois, na entrevista, ele algumas vezes passou a palavra para o Kleber para dar explicações, o auxiliar dele, e ele optou por manter uma característica dele, que ele traz com ele há algum tempo, que não é de hoje, que ele faz assim, nas vitórias e nas derrotas. Ou seja, isso é só mais um exemplo de que o Tite em nenhum momento se adaptou a uma realidade muito diferente das quais ele lidou ao longo da vida. Ele tentou ser ele, Tite, em estado puro, do começo ao fim. E isso também acho que ajuda a explicar a queda dele. Ele tem uma personalidade, um jeito de ser e não mudou um centavo, uma vírgula, num clube que é muito peculiar, que tem coisas muito próprias ali. Seu Paulo Nunes, boa tarde ao senhor, bem-vindo ao Seleção Sport TV. Faz sentido? Faz sentido. Boa tarde, André, maestro, Lédio, boa tarde a todos. Eu concordo com tudo que vocês colocaram. Essa situação, principalmente a situação de entrevistas do Tite, me incomodava já 6 meses atrás. Eu falava muito sobre isso nos pré-jogos, que a torcida do Flamengo queria escutá-lo, não que os outros funcionários não tivessem essa condição, mas a torcida do Flamengo queria escutar o treinador. Ele estava ali para ouvir do treinador aquilo que o Flamengo iria fazer ou deixar de fazer. Concordo que o Tite não fez um bom trabalho no Flamengo, concordo com essa demissão, porque tudo que se passou no Maracanã ontem, até de hoje de manhã, foi muito pesado. Só que isso me incomoda muito, e o treinador mudou muito, né, maestro? O treinador tinha sua relevância na minha época, mas era uma relevância até certo ponto. E hoje parece que só o treinador tem essa responsabilidade. E no Flamengo, desde que saiu o Jorge Jesus, quantos treinadores já passaram pelo Flamengo? O Tite é o 8º que vai de gênio a burro no Flamengo. Exato. Que chega como gênio e sai como burro. Quantos treinadores com o peso que tinha no Flamengo, né, com a capacidade de trabalho que já tinha algumas outras equipes, e não conseguiram produzir ou render aquilo que o torcedor do Flamengo esperava? Será que é só culpa do treinador? Eu acho que os jogadores de hoje eles se escondem muito, ou querem ou se deixam esconder muito atrás desse tamanho que o treinador virou, né? Vamos colocar, por gentileza, esse painel aqui citado pelo Paulo, né? Esses treinadores todos que chegaram como gênios e saem como burros. O Tite é o 8º. Porque assim, né, eu sou de um tempo, e eu não estou aqui sendo saudosista não, mas que o jogador é cobrado. A gente não fala de jogador de futebol do Flamengo, a gente fala dos 3 jogadores que estavam bem, Cebolinha, Pedro e que se machucaram. Luiz Araújo, que eram os únicos 3 jogadores que estavam rendendo aquilo que a gente esperava, que o torcedor do Flamengo esperava, que a gente daqui da imprensa sabia que esses caras podiam render. Os outros jogadores do Flamengo não rendem, a não ser você tirando o Gerson e algum outro jogador, tecnicamente, individualmente, são jogadores muito abaixo. O treinador tem culpa? Tem, óbvio. O coletivo potencializa a individualidade. Só que é muito peso para um treinador ter que resolver todas as situações. E, de novo, a gente vai trazer mais outro treinador, Felipe Luiz, que está entrando agora, né, que está como interino, mas provavelmente pode ser efetivado e tem condições para isso. E a gente vai tirando o peso do jogador. O jogador vai ficando acomodado. Isso é confortável demais. O treinador é importante, ele é importante, mas na engrenagem entre jogadores e comissão técnica. E eu acho que hoje em dia a gente vê muito, a gente esquece muito do que o jogador produz dentro de campo. Eu incluiria, aproveitando essa fala do Paulo, dentro da diretoria, das responsáveis pelo departamento de futebol, você não tem uma pessoa que seja do futebol, que tenha bagagem no futebol. Exato. É aquele executivo que muitas vezes já esteve dentro do campo ou esteve muito ligado a quem esteve dentro do campo. Quais são os critérios? Lembra? A gente já falou disso aqui. Quais foram os critérios para contratação e até mesmo demissão de outros treinadores que passaram ali? Quais os critérios usados? Hoje, quem está a gente está falando do Tite, mas os outros que foram? Quais foram os critérios adotados para você mandar embora o Dorival, que foi campeão da Copa do Brasil? Volta aquele painel, por favor, dos treinadores. Eu vou falar um pouco sobre isso, Maestro, porque eu acho que é importante. Assim, não é normal que tanto treinador chegue num clube com um elenco bom, com orçamento, com grande expectativa e saia de lá como se não soubesse nem o que é uma bola. Porque é o que vem acontecendo, né? Desde que o Jesus
fez a temporada mágica de 2019, né? Vem para cá, por favor, diretor. Quero trabalhar um pouco com essas imagens e com esses dados. Tudo bem, o Jesus optou por sair. Não foi uma escolha do clube. Jesus recebeu uma proposta do Benfica e foi embora. Aí chegou o Domenech Torrent, que era uma aposta. Ele era auxiliar do Guardiola e gerava uma expectativa, uma aposta, né? Mas, André, perdão. Diga. Mas quem foi que criou o critério para você trazer o cara que trabalhou com o Guardiola? Isso eu não consigo entender o porquê, a razão de você fazer uma aposta de um treinador que lá de fora que não tinha experiência nenhuma. Na época havia um sentimento de que os treinadores brasileiros não estavam à altura do trabalho feito pelo Jesus. Entrevistaram alguns nomes e concluíram que o Domenech seria interessante. Durou 24 jogos, né? E o Domenech não vingou como técnico depois do Flamengo. Então, nesse caso, eu acho que a gente pode dizer que foi uma aposta furada mesmo, nesse caso. Mas depois do Domenech, trouxeram o Rogério Ceni, que fazia um trabalho muito bom no Fortaleza, ainda não tinha conquistas na Série A, né? Tinha uma Copa do Nordeste, tinha a Série B com o Fortaleza, é campeão brasileiro na última rodada, na Bacia das Almas, mas, a exemplo do Tite, havia um sentimento de que não combinava muito com o Flamengo, que o time jogava abaixo do que podia. Na primeira crise, perdeu um jogo pro Atlético Mineiro fora de casa, o time não foi bem. Tchau, Rogério Ceni. Vamos trazer alguém com a cultura do Flamengo. Alguém que represente, então, essa cultura, esse jeito de ser do rubro-negro. Renato, campeão brasileiro em 87, o cara combina pra caramba com o Flamengo. E ele teve aproveitamento altíssimo, 72%. O único abaixo do Jorge Jesus, né? É o único abaixo. Aproveitamento altíssimo. Perdeu uma Libertadores, pra mim, no detalhe, num jogo que podia acontecer qualquer coisa. O Andreas Pereira escorregou. Vitória do Palmeiras. Não renovaram o contrato. E aí, de novo, se voltaram pro treinador estrangeiro. Paulo Souza, que não tinha uma carreira muito vitoriosa como técnico, como jogador, foi um monstro. Trouxeram o Paulo Souza, durou 32 jogos, foi embora. E aí trouxeram o Dorival, que não era o treinador ainda da elite, considerado da elite antes do Flamengo. Estava no Ceará, né? Aí conquista a Libertadores, o maior título da carreira dele. Ele tinha a Copa do Brasil com o Santos, além de estaduais, e a Copa do Brasil. E o Flamengo opta por não mantê-lo, por entender que naquela reta final do Campeonato Brasileiro ele deixou as coisas muito soltas, o time perdeu pontos para a Juventude, Avaí, aquilo não agradou a diretoria, e ao mesmo tempo viam o Vitor Pereira no Corinthians, na visão do Flamengo, dar um nó nele naquela final de Copa do Brasil, perdida nos pênaltis pelo Corinthians, e pensaram, poxa, se o Vitor Pereira fez o que fez com o elenco bem inferior ao nosso, é o cara para vir dirigir o Flamengo no Mundial de Clubes para enfrentar elencos superiores. Foi o que o Flamengo pensou naquela época. E trouxeram o Vitor Pereira com um caminhão de dinheiro e não renovaram com o Dorival, que foi parar no São Paulo. E aí o Vitor Pereira durou só 18 jogos. E aí trouxeram um treinador que no Brasil tinha muito cartaz, que era o Sampaoli, que também foi embora como se fosse um grande imbecil depois de 39 jogos. E nem o Tite, que chegou como, se nenhum desses aqui deu certo, o Tite vai dar. E não deu. Então, assim, eu acho que vai além dos técnicos, mas Claro, não pode ser só o técnico. Mas né? não tem dúvida nenhuma. Não tem dúvida nenhuma. Essa responsabilidade, ela tem muito a ver com quem escolhe os treinadores para poder comandar. Até mesmo na questão do perfil, né? Porque todo mundo sabe e conhece qual é o perfil da torcida do Flamengo de jogo, principalmente pós Jorge Jesus, né? 2019. Tem que ser um jogo mais solto, um jogo leve, ofensivo, tudo isso se sabe. Quando você traz isso foi uma das coisas que houve no momento da contratação. Tá trazendo um treinador que não tem aquele perfil muito ofensivo do clube, do time, né? Tem um perfil mais pragmático de jogo assim. Isso já foi logo lá em outubro do ano passado, quando ele veio. Algumas pessoas já questionaram isso. Quer dizer, se você tem conhecimento total das características do que vai encontrar no ambiente, se você traz um que já tem essa ideia, talvez fique mais fácil. Aí vai depender do seu trabalho para que tenha um bom desempenho, uma boa performance, que aí você junta a fome com a vontade de comer. Quando você traz um que já existe uma certa dúvida e não tem esse desempenho, automaticamente a coisa vai estourar. Mas que a diretoria... Será que todos esses treinadores aí são incapazes assim? Alguns até não conseguiram, pós-Flamengo, ter um bom rendimento em todos os lugares que foram. Mas é gente que... Dorival, no ano seguinte, estava ganhando uma Copa do Brasil contra o próprio Flamengo. Cara, e assim, um clube que tem pressa, né? O Flamengo, a palavra paciência não combina com o Flamengo.
Como o Eric Faria destacava aqui na semana passada, o último ano, isso desde a época das vacas magras, o último ano em que o Flamengo teve o mesmo treinador, de janeiro a dezembro, foi 2011. O Vanderlei. Se imaginava que o Tite conseguiria igualar essa marca, que não é nada demais. O técnico começar e terminar o ano no clube. Não conseguiu o Tite. Então, desde Vanderlei Luxemburgo, em 2011, o Flamengo não tem um treinador que começa e termina a temporada. Isso é impressionante. É impressionante. Agora, essa questão que o Maestro estava falando, passa por... O Flamengo é um clube hoje em excelência em termos de administrativo, de negócio, de fazer dinheiro novo. É muito bem administrado. As pessoas que frequentam o clube, socialmente. O Flamengo é perfeito. Agora, na hora de repetir o que faz fora de campo, dentro do futebol, é diferente. O Flamengo não tem uma gestão profissional no futebol. Tem dinheiro, tem investimento. Léo, vou te dar mais um exemplo. A extinção do cargo de executivo. Não só o cargo executivo, para mim, é fundamental. Sim. Nesse Existe, elo. né? O Flamengo tem o Spindle, ele é o executivo de futebol. Mas ele não é do futebol. Não, você pode debater se ele é a pessoa para estar lá, não, mas existe o cargo do executivo, do profissional do futebol, que é do Spindle. Não, mas eu ia falar de outra coisa. Todos os clubes, praticamente todos, né? Existe e mantém uma comissão técnica permanente. Para que nesses momentos você já tenha as pessoas que são do clube, que já tiveram passado. O Flamengo extinguiu isso. O cargo de assessor Você não tem mais. Não, você não tem mais uma comissão técnica permanente. Não tem. Como em outras situações. Vou dar um exemplo. Em 2013, quando o Mano pediu demissão, quem assumiu foi o Jaime de Almeida, né? Com conhecimento, ex-jogador tal, e sabia. E terminou, bateu aonde? Campeão da Copa do Brasil. Quer dizer, os clubes todos têm, Léo. Por que a extinção de uma comissão técnica? Porque você fica obrigado, no caso, né, de você trazer agora praticamente toda a comissão técnica do Sub-20. Alguns profissionais já trabalharam no profissional, né? Mas e outros? Será que eles têm... O clube que tem histórico de ganhar taça com esses profissionais, né? Exatamente. Jaime, Andrade, Carlinhos. Carlinhos. É porque é o conhecimento que eu digo. A extinção, eu já falo isso desde a época que acabaram totalmente com a comissão técnica. Não que essa comissão técnica ela possa ter interferência em quem está ali com todos os seus auxiliares, entendeu? Mas que acompanhem, que saibam como está acontecendo. Até mesmo para poder, André, em algumas situações, falar com a diretoria, está acontecendo isso. Mas não, isso foi extinto completamente. Você não tem nenhum profissional daqueles antigos que trabalhar. O porquê? Até hoje não foi esclarecido. Enquanto em outros clubes isso é uma coisa corriqueira. Desculpa, né? Só para que me lembrei você dessa... tem toda a razão. Então, o cuidado que o Flamengo tem para escolher os seus executivos na parte de economia, de marketing, enfim, de todos os setores que o Flamengo hoje é um clube comprovadamente de sucesso, de excelência, de êxito financeiro retumbante, isso aí ninguém pode tirar. Aí você olha, esse painel, todos são bons treinadores, mas o Abel pensa de um jogo diferente do Jorge Jesus, o Domenech, que substituiu o Jorge Jesus, pensa de outro jeito, Rogério e Renato parecido, aí vai para o Paulo Souza, jogo posicional. Você não tem um projeto esportivo. Agora você sai do Sampaoli e vai para o Tite, é completamente diferente. Consegue ganhar, tem 12 títulos aí. Você somar tudo aí, dá 12 títulos. Não, mas se você for olhar, você vê em termos de aproveitamento, sabe por quê? Porque é um clube vencedor. Sim. É um clube vencedor por natureza. Né? Pode Ganha, ter um ano... ganha quase por osmose. Tem um ano assim, um ano mais ou menos. Mas se você for procurar, a maioria é sempre de vitórias. Então não quer dizer... Você precisa ter as vitórias, precisa André, ter um rendimento. Se você olhar, Paulo, são 4 treinadores. Pois é, mas que já não tem de ganharam todos. título. É isso que eu estou falando, Lédio. Aí vai bater naquilo que mais me incomoda. Você tem todos os tipos de treinador aí. E nenhum desses treinadores fizeram esses caras jogarem aquilo que a torcida esperava. É culpa só dos treinadores? É isso que, sabe? Porque assim, a gente olha pro Flamengo e aquela discussão que a gente sempre tem aqui. 2019 é o melhor elenco do futebol brasileiro. É o time que mais encanta. O do 2019 já passou há 5 anos. Mas o de 2024 é um dos melhores elencos. Mas aí por quê? Pelo nome. Em resumo, a demissão de Tite e a escolha de Felipe Luiz como técnico interino abrem um novo capítulo cheio de incertezas para o Flamengo. Os comentários de André Rizek, Maestro Júnior e Paulo Nunes deixam claro que há muito mais por trás dessa decisão do que parece. Agora, o futuro do clube depende dessas mudanças e das escolhas que ainda serão feitas. Se você quer ficar por dentro de tudo e acompanhar essa análise completa, já deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com a nação rubro-negra.